Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui em nosso canal, a mais um dia que Deus nos concedeu de bênçãos e de vida. Hoje eu quero estar aqui convidando você a estudar com a gente mais um estudo do Minuto da Lição. Hoje iremos compartilhar o estudo da história de Noé. A lição dessa semana está falando sobre para todas as gerações, as alianças que Deus fez com Noé, que serve para todas as gerações vigentes. Então, se você é novo aqui, ainda não me conhece, você pode, também eu te convido a seguir também o meu Instagram, carlosjr120, e também seguir a gente no canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, vai lá, corre lá, Carlos Júnior, Minuto da Lição, e se inscreve também em nosso canal. Bom, o texto de hoje, ele está aqui relatado no capítulo 6 do livro de Gênesis. Gênesis ele vai tratar aqui a corrupção do gênero humano. Então Deus aqui ele vai fazendo um alerta, contando para a gente como era a relação do povo antes do dilúvio. E se você ler os primeiros versos aqui do capítulo 6, fala que os homens começaram a coabitar com mulheres que não eram do povo de Deus. Isso se chama julgo desigual. Então Deus nunca aprovou isso, né? Outro detalhe é que os homens cada vez mais cresciam no mal. O pecado cada vez mais aumentava. Isso chega até os nossos dias também. Então você vê que o perigo é constante, o mal é constante, assassinatos, mortes, traição, tudo isso só tem a aumentar. Se você fazer uma comparação 10 anos atrás, você vê como era a sociedade. E hoje a sociedade com certeza está mais perversa. E assim era também antes do dilúvio. E isso desagradou a Deus. O pecado que estava corrompendo o homem, que estava destruindo toda a humanidade, e isso chateou e entristeceu ao nosso Deus. E aí Deus ele faz um convite para Noé. E diz aqui, no versículo 8, que eu queria mostrar para vocês aqui, o trecho de Noé, capítulo 6, versículo 8 e 9. Tem esse texto aqui que está na tela para vocês acompanhar com a gente, que diz o seguinte: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Era homem justo e perfeito em suas gerações e andava com Deus. Queridos, o detalhe interessante nessa história é o seguinte, que Noé ele acha graça em quem? Em Deus. Então Deus ele é o Deus da graça. Desde o Antigo Testamento, Deus derrama graça sobre o seu povo. Por quê? Porque desde o princípio, depois que entrou o pecado no mundo, o ser humano ele se tornou pecador. E esse pecado segue durante todas as gerações. Então todo aquele que peca merece o quê? A morte. Porque o pecado veio para matar, para destruir aquilo que Deus criou. Porém Jesus, ao vir aqui na terra, ao derramar o seu sangue, ao morrer na cruz do Calvário, ele nos resgata novamente, ele nos dá o direito novamente de nos tornarmos justos. Então eu por si só não consigo me tornar justo. Você por si só não consegue se tornar justo sem pecado. Então precisamos dessa graça de Deus. Ele é que derrama em nós, ele que imputa em nós a sua justiça e a sua graça e a sua misericórdia sobre o pecador. Então, aos olhos de Deus, quando eu peço perdão dos meus pecados, eu me torno limpo, puro. Então Jesus é que tem esse poder para perdoar os nossos pecados. É Ele que derrama a sua graça sobre nós. Sem a graça de Cristo, ninguém conseguirá se salvar. Porque as nossas obras são impuras, são falhas, têm manchas. E só as obras de Cristo, que é perfeita, que são perfeitas. E são elas que vão salvar a mim e a você. Então Noé, ele achou o quê? Graça em Jesus. E essa graça não tem preço, ela é de graça. Mas essa graça custou caro. É o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a sua morte e sua ressurreição. Foi para isso que Jesus veio, para nos dar essa graça de graça. Aí o verso que fala que, deixa eu botar aqui para vocês acompanhar, fala que Noé era um homem justo, ele era perfeito em suas gerações e andava com integridade. Algumas versões falam que Noé ele era íntegro. Então, ser justo
é andar com justiça. O próprio texto já fala muito bem isso. Você ser pessoa, andar com a justiça nesse mundo que é de injustiça. Então a gente clama todos os dias por justiça aqui na terra, né? Porque as pessoas inocentes sofrem, porque as pessoas que cometem erros e falhas estão soltas, e pessoas que não mereciam estar presas estão presas hoje. Então tantas coisas acontecem de errado nesse mundo, mas isso não é motivo para você fazer o errado. Você tem que fazer o que é certo. E Noé, no meio desse povo corrupto, Noé se mantinha justo. Ele tentava ser justo. Ele era uma pessoa considerada justa aqui na terra. Outro ponto interessante é que ele era íntegro. E aqui fala perfeito em suas gerações, né? Pessoa íntegra é ter uma conduta reta, é ser uma pessoa educada, uma pessoa responsável pelos seus objetivos, pelos seus planos. É uma pessoa que respeita as pessoas. Isso era Noé. Então Noé também era daquele que, se ele comprou, ele pagava. Não era daquele que amava, não era daquele que amava as pessoas, que perdoava as pessoas também, que abraçava, que sorria, que dava bom dia, boa tarde, boa noite. Noé tinha uma convivência bacana com seus vizinhos. Noé era bem visto para a sociedade. Então isso também é um fruto de Deus, um fruto do Espírito Santo. Então ele não era apenas justo, mas ele era íntegro, ele era perfeito com aquelas gerações que estavam com ele também. Como tem sido a sua vida na sua vizinhança, como tem sido você dentro da sua própria casa, com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você não conhece. Como é que faça um relato da sua vida? Será que precisa alguma coisa ser mudada também? Sabe por quê? Porque Noé, ele andava com Deus. E andar com Deus é ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Todos os dias fazendo orações, todo dia estudando a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, sendo obediente a Ele. Isso é andar com Deus. Então, é por isso que essa comunhão que ele tinha com Deus refletia para o próximo. Lembra daqueles mandamentos que Jesus dividiu em dois? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É mais ou menos isso. Se eu amo a Deus, eu consigo amar o meu próximo. Se eu estou bem com Deus, eu tenho que estar bem com o meu próximo. Porque pelos frutos vos conhecereis. Então, se eu sou cristão, as minhas obras e as minhas atitudes com o meu próximo vão ser claras. Que eu tenho Deus na minha vida, que eu tenho algo diferente. Então, Noé era desse tipo mesmo. Ele andava com Deus e as pessoas viam que não era diferente. Tanta gente fazia barbaridades antes do dilúvio, mas Noé estava ali com a sua família. Por isso que Deus escolheu Noé para fazer uma arca. E durante 120 anos, Noé pregou que Jesus iria destruir a terra com um dilúvio. Mas infelizmente as pessoas não deram crédito àquele homem que em sua geração, em meio a tanta corrupção que existia, tantos pecados, Noé preferiu ser íntegro. Noé preferiu ser perfeito e andar com Deus. Noé achou graça. Noé viu o amor de Deus na sua vida, por isso que ele amou a Deus e retribuiu com suas atitudes e com suas obras. Então, meu apelo hoje é que a gente também possa, assim como Noé, ter uma relação íntima com Deus também. E essa relação deve ser diária. Essa relação tem que ser diária. Não é apenas um dia na semana que eu tenho que ser fiel para com Deus. Não, todos os dias, todos os meses. É uma vida andando com Deus. Aí sim você vai ver os milagres de Deus na sua vida e as bênçãos dele sendo derramadas diariamente sobre você. Então, para resumir, seja fiel para com Deus e também seja uma pessoa íntegra, justa em tudo aquilo que você for fazer. Amém? Então quero orar por você nesse instante para que Deus te abençoe nesse dia. E lembre-se que quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais a gente reconhece que nós somos falhos e precisamos da sua graça. Amém? Vamos orar? Pai de amor, obrigado, Pai, por esse estudo da lição que nós tivemos nesse instante. Aprendemos sobre Noé, que ele achou graça em Ti. Que nessa manhã, que nesse dia a gente também possa achar graça em Ti, ó Pai. Porque nós precisamos fielmente da Tua graça, da Tua misericórdia, porque sem o Senhor nós estamos perdidos. Perdoa nossas falhas e nos ajuda, ó Pai, a andar com integridade também aqui na terra. A gente tem visto aí muitas coisas ruins, mas nos ajuda também a sermos luz, a sermos sal da terra, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos escolheu. Entrega em Tuas mãos todos os nossos inscritos do canal, cada seguidor aqui que está assistindo esse vídeo nesse momento.
Que o Senhor abençoe a vida de cada um deles também, que o Santo Espírito repouse sobre o lar, sobre o trabalho de cada pessoa que está aqui nesse momento. Obrigado por tudo, entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. É isso, pessoal, que Deus abençoe sua vida, obrigado pelo teu carinho e pela tua companhia nesse vídeo. Tenha sempre uma vida constante de oração e nunca se esqueça de amar, de anunciar, de apressar e de aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo, Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos. Um abraço, pessoal, fica com Deus, fui!